prazer, com muita alegria. Mais uma vez nós estamos, a partir deste 8º programa, agradecendo a vossa audiência e estamos orando por todos os nossos ouvintes e aqueles também que hão de pertencer, inscrever neste canal Encontro com a Verdade. Estamos no 8º programa hoje. Então nós vamos transmitir mais uma vez a palavra de Deus. Este canal é somente a palavra. Traz-nos por título o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você está gostando, mande um like, compartilhe com outras pessoas e o mais importante de tudo, inscreva-se neste programa, que é uma criação do diácono Paulo Zambuja e esse que vos fala, evangelista Adilson de Sá. Hoje nós vamos falar da vida de um patriarca, por nome de Jacó. Conhecemos através da Bíblia Sagrada e nós vamos ler Gênesis capítulo 35, versículo 1. Diz-nos a palavra do Senhor. E depois disse Deus a Jacó: levanta-te, suba a Betel, e habita ali, e edifica um altar ao Deus que te apareceu quando fugia da face de Esaú, seu irmão. Então nós vemos, amados irmãos, que para Jacó chegar a este determinada circunstância, Deus falando que ele tinha que voltar ao lugar onde ele tinha feito um voto com Deus. Nós conhecemos a vida de Jacó através da palavra, que no seu nascimento tinha 2 nações no ventre de Rebeca. E a Bíblia nos diz que o maior serviria ao menor. E quando Rebeca deu à luz, primeiro saiu Esaú e depois Jacó agarrado no seu calcanhar. Então muitos dizem que o significado do nome Jacó é ludibriar, enganar. Realmente está certo isto, porque calcanhar no hebraico é o mesmo sentido. Ludibriar e enganar é o significado desta palavra no idioma hebraico. Então nós vemos que Jacó era um ludibriador. Primeiro ele enganou o seu irmão com um prato de lentilha. Esaú tinha primogenitura, mas através desse prato de lentilha, ele concedeu a Jacó essa bênção que era para ele. Depois Jacó enganou seu pai, já muito avançado em idade. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 27, quando Isaac chama Esaú para que matasse um animal e fizesse um guisado gostoso para ele. E a mãe de Jacó, ouvindo aquilo, ela se preparou, o filho Jacó, mandou que ele pegasse um animal e ela imediatamente matou aquele animal, fez o guisado, vestiu as vestes de gala de Esaú e mandou que Jacó levasse aquele guisado gostoso para o seu pai Isaac. Isaac reconheceu pela voz, que a voz era de Jacó. Mas quando ele se aproximou e passou a mão nos braços de Jacó, na realidade Jacó era liso, estava vestido com as vestes de gala de Esaú, que era peluda. E ele sentiu então que realmente era Esaú, seu filho. E depois que ele se alimenta daquele guisado, que ele abençoa Jacó, Esaú chega com o guisado. Mas ele já tinha abençoado o seu irmão mais novo. E então Esaú prometeu que depois da morte de Isaque, ele iria matar o seu irmão. E imediatamente Rebeca determinou que Jacó fosse para a Mesopotâmia, aonde Labão, seu irmão, morava. E Jacó, então, pegou as suas coisas e foi em direção à terra aonde o seu tio Labão habitava. E nós vemos que em Gênesis 28,
Quando Jacó chega num determinado lugar, ele pega uma pedra muito grande e aquela pedra serve para ele como um travesseiro naquela noite. E Jacó teve um sonho. Ele viu uma escada que tocava no céu. Anjo descia e subia, e o Senhor estava no topo daquela escada. E Jacó disse: quão terrível é este lugar, a não ser a janela aberta para os céus. E ali Jacó votou um voto dizendo: se o Deus de meus pais forem comigo nesta viagem que ora faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, quando eu voltar, eu pagarei todo o dízimo. E ali Jacó foi, chegando naquela terra. Ali ele ficou 20 anos, conheceu Raquel e conheceu a Leia também. Mas ele se apaixonou pela Raquel. E fez um contrato com Labão que trabalharia 7 anos por Raquel para casar com ela. Trabalhar 7 anos por uma mulher naquela época era a mesma coisa que trabalhar e casar com uma princesa. Então, naquela noite, depois que ele terminou os 7 anos, Labão o enganou, deu a Leia para ele e não a Raquel. E depois ele que teve que trabalhar mais 7 anos para que pudesse casar com a Raquel. 6 anos ele trabalhou. 7 com mais 7, 14, 20 anos. Jacó ficou naquele lugar. Esquecera-se da promessa, do voto que ele fizera com Deus. Em Gênesis 31, Deus fala com Jacó. Depois de 20 anos, Deus não esquece aquilo que nós falamos diante dele. E Deus disse a Jacó: volta a Betel, porque aquela pedra que tu ungiste é testemunha entre mim e ti. Então, Jacó arrumou as suas coisas, as suas mulheres, que agora ele tinha 4 mulheres, uma serva de Raquel e uma serva de Leia. Bilha e Zilpa era o nome das 2 servas. Então Jacó foi encaminhando para a direção da sua terra natal. E nós sabemos, amados irmãos, que naquele lugar Jacó teve 8 filhos, 4, 6 com Leia, 2 com Bilha, 2 com Zilpa, são 10. Ela teve mais uma filha, Diná, Leia, e na estrada Raquel teve José e depois Benjamim, e no parto de Benjamim ela morreu. Então nós vemos que Jacó deu uma parada em Siquém. Quando ele parou em Siquém, Diná, a sua filha, foi ver o movimento da terra, como que a terra era. E um príncipe por nome de Siquém apaixonou-se por ela, violentou-a. E depois o pai dele foi conversar com Jacó para que realizasse aquele casamento. Levi e Simeão, sabendo disto, que aquele príncipe fizeram mal com a sua irmã, eles tramaram um plano. Vocês podem ser o nosso povo. O seu filho pode casar com a nossa irmã, mas vocês têm que circuncidar para pertencer a nós. E ali, o chefe daquela tribo aceitou este pacto com Levi e Simeão. Circuncidaram e à tarde, Levi e Simeão adentrou naquela cidade e matou a todos. Não sobrou ninguém. Pegou a sua irmã e foi embora. Jacó, desesperado, teve que sair a pressas para ir para o lugar determinado aonde Deus falara com ele. E quando Jacó chega num determinado lugar, Deus volta a falar com ele em Gênesis capítulo 35, versículo 1. E depois disse Deus, depois de Gênesis 34, o que aconteceu com os siquemitas, a qual Levi e Simeão matou a todos. Então Deus disse: levanta-te, suba a Betel e habita ali, e edifica um altar ao Deus que te apareceu quando fugia de Esaú, seu irmão. Amados, Jacó era um homem de altar. O avô dele, Abraão, era um homem de altar.
o seu pai Isaque era um homem de altar. Então, amados, para chegar a Betel, haveria uma mudança, não somente na vida de Jacó, como na vida dos seus familiares e os que estavam com ele em direção a Betel. Bet, casa, El, Deus, casa de Deus, aonde Jacó fizera um voto. Agora Jacó vinha rico, cheio de animais, família grande. Deus tinha o abençoado grandemente, mas ele tinha que cumprir aquilo que ele falara há 20 anos atrás diante do Senhor. Tinha que voltar a Betel, ao lugar que ele fez um pacto, ao lugar que ele fez um voto. Às vezes fazemos um voto no momento difícil, nos momentos de angústia e circunstâncias são grandes, nós expressamos palavras diante de Deus, e que às vezes, quando Deus nos abençoa, nós não cumprimos aquilo que nós falamos diante do Senhor. Mas o Senhor não esquece. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 5, aquele que vota é melhor cumprir, se não cumprir, é melhor que não vota, porque Deus não se agrada de sacrifícios de tolo. Jacó tinha que cumprir aquele voto, mas ele não podia ir a Betel da forma que a família estava. Tinha que haver mudança na vida dos seus familiares. Então Jacó, olhando para a sua família, primeiramente Jacó determinou: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, mudai as vossas vestes e purificai-vos. São os 3 princípios que Jacó determinou à sua família para que chegasse à presença de Deus. E eu pergunto-vos neste momento, pergunto-vos, como que está você? Como que está a sua família? Você que é o obreiro, você que é um cooperador, você que é o sacerdote do seu lar, o sacerdote da sua família. Como que você está construindo este altar diante do Todo-Poderoso? Você tem observado os seus filhos? Você tem observado a sua esposa? De que maneira eles estão andando diante de Deus? É preciso mudança para que Deus venha nos abençoar, para que Deus venha abrir as comportas dos céus e derramar das suas bênçãos sobre as nossas vidas. É necessário construir muros espirituais para que o inimigo não adentre e arrase com tudo com a nossa família. É preciso, é tempo de construir muros como Neemias construiu os muros em volta de Jerusalém. Como que você está diante de Deus? Como que está o seu altar? Porque o altar no Antigo Testamento era erigido com pedras para agradecer a Deus de uma vitória recebida. Mas o altar agora é eu, o altar é você, o altar somos nós. Então, amados, nós temos que reerguer os nossos altares. Estamos passando nos últimos dias por situações difíceis, mas nós não estamos olhando para dentro de nós. Aonde está a falha? Eu digo-vos que a falha não está em Deus, porque Deus é perfeito, Deus não muda, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A falha está em mim, a falha está em você, porque nos momentos que nós estamos passando, muitos estão recuando, muitos estão desistindo de ir à casa do Senhor para buscar a sua presença. Sabemos nós que tudo que está acontecendo nos últimos dias, Deus está disciplinando a sua igreja. Deus está disciplinando o seu povo, para que nós venhamos reconhecer que somente Deus é que pode fazer tudo em nossas vidas e ninguém mais. O homem procura inventar vacina, o homem procura inventar muitas coisas, mas Deus é poderoso. Se Deus der somente uma palavra, este mal que está assolando a terra desaparecerá. Então é tempo de buscar ao Senhor, amados. É tempo de posicionarmos-nos e estarmos na presença de Deus. Amados, mande um like, inscreva-se no programa, compartilhe com outras pessoas.
Na semana que vem estaremos dando continuidade a este ensino e agradecemos a vossa audiência e Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.